Eu fiz uma simulação simples, mas o resultado ficou mais pesado do que eu esperava. A ideia era acompanhar 20 anos da vida de uma pessoa comum, sem herança, sem prêmio e sem oportunidade caindo do céu. Só um brasileiro tentando melhorar de vida com um salário apertado, contas fixas e uma família que também precisava dele. O nome dele nessa simulação é Bruno. Bruno tem 28 anos, mora de aluguel e ganha $1.800 por mês. Ele trabalha em uma loja de material de construção, sai cedo de casa e pega ônibus cheio quase todos os dias. Quando volta, geralmente já passou das 7 da noite e o corpo dele só pede banho, comida e silêncio. Bruno não vive comprando coisa cara. A rotina dele é simples, comum, quase invisível. E talvez seja justamente isso que deixa a simulação tão desconfortável. Quando os gastos entram no papel, o problema aparece antes de qualquer erro grande. O salário de Bruno já chega pequeno demais para o tamanho da vida. O aluguel do quarto leva 550 logo no começo do mês. O mercado básico passa fácil dos 450, mesmo sem carne todo dia, sem besteira e sem luxo. Transporte, energia, água, gás, celular e internet arrancam mais uma parte do salário. Ainda existe a mãe dele, que mora em outro bairro e precisa de ajuda para comprar remédio. No papel, parece que sobra alguma coisa. Na vida real, essa sobra quase nunca chega inteira. Um mês, o botijão acaba antes. No outro, a sandália arrebenta. Depois vem farmácia, dentista ou mercado mais caro. Não é irresponsabilidade, é só o mês acontecendo. No primeiro ano, Bruno tenta guardar dinheiro. Ele recebe o salário, separa $100 e promete repetir aquilo todos os meses. Nos 2 primeiros meses, ele consegue. Depois, a mãe precisa fazer um exame. Mais adiante, o tênis dele rasga de um jeito que já não dá para fingir. Em outro mês, o mercado sobe e Bruno usa parte do dinheiro que tinha separado. Quando dezembro chega, ele olha para a conta e vê apenas 340 guardados. Um ano inteiro de esforço termina com um valor que não paga metade de uma emergência simples. É nessa hora que muita gente desanima, porque o sacrifício parece maior do que o resultado. De fora, sempre aparece alguém mandando cortar gasto, estudar à noite ou fazer renda extra. Mas a vida de quem ganha pouco não é uma planilha bagunçada esperando alguém organizar. Bruno não está preso porque não tenta. Ele está preso porque qualquer tentativa começa sem margem de erro. No segundo ano, ele toma uma decisão que muita gente tomaria. Compra uma moto financiada. A escolha parece lógica. O ônibus consome tempo demais e a moto poderia abrir espaço para bicos e deslocamentos mais rápidos. Na cabeça de Bruno, não era ostentação, era ferramenta de trabalho. A parcela fica em R$310 e logo entram gasolina, documento, manutenção, pneu, óleo e pequenos consertos. A moto melhora a rotina, mas cria uma obrigação que não espera. Antes, Bruno tinha pouco dinheiro. Agora ele tem pouco dinheiro e uma prestação fixa. No terceiro ano, a vida parece ter avançado por fora. Ele se desloca melhor, faz entregas em alguns domingos e sente uma independência que antes não tinha. Só que o corpo começa a cobrar o preço de trabalhar a semana inteira e ainda tentar ganhar algo no descanso. Bruno chega em casa cansado demais para pensar em futuro. Ele come qualquer coisa, toma banho, mexe no celular por alguns minutos e dorme com a sensação de estar correndo sem sair do lugar. No quarto ano, a moto quebra. O conserto fica em 870 e Bruno não tem esse dinheiro parado. Para quem tem reserva, isso seria um problema chato. Para ele, vira uma ameaça. Bruno usa o cartão. No mês seguinte, não consegue pagar tudo. Ele parcela a fatura, depois usa o cartão de novo para completar o mercado. Em pouco tempo, o limite vira uma segunda renda falsa. A dívida não entra na vida dele como tragédia. Ela entra como solução. Primeiro ajuda, depois acompanha, mais tarde manda. Quando o pagamento cai,
Bruno já não pensa no que pode fazer com o dinheiro. A pergunta agora é outra: qual buraco ele vai tapar primeiro? No 5º ano surge uma chance de mudar. Um amigo chama Bruno para vender lanches à noite perto de uma faculdade. A ideia parece boa. Ele já tem a moto, conhece o bairro e sabe conversar com as pessoas. Pela primeira vez em muito tempo, Bruno sente que talvez exista uma saída fora daquele salário. Ele pega R$ 1.200 emprestados, compra uma chapa usada, embalagens e começa. Os primeiros dias animam. Bruno volta para casa com dinheiro no bolso e imagina que aquilo pode crescer. Só que o negócio real não anda como promessa de internet. Chove em uma semana, a faculdade entra em recesso na outra e o preço dos ingredientes sobe. Um cliente pede fiado, a moto falha numa sexta-feira boa e Bruno começa a errar pedido de tanto cansaço. O problema não era a ideia ser ruim. O problema era que ela precisava dar certo rápido. Quem tem reserva pode testar e ajustar. Quem não tem dinheiro transforma cada erro em dívida. Depois de alguns meses, Bruno encerra o negócio com mais experiência, mais cansaço e mais uma conta para pagar. Aos 34 anos, ele ainda trabalha muito, mas já não é o mesmo. Parcelas antigas, cartão no limite, moto envelhecendo e cuidados com a mãe deixam o mês cada vez mais apertado. O salário subiu um pouco, mas não o bastante para mudar a estrutura da vida. Nessa fase, aparece uma coisa que não entra em planilha: vergonha. Bruno evita falar de dinheiro e recusa convites dizendo que está ocupado. Na verdade, ele só não quer admitir que não pode gastar. Ele vê conhecidos postando carro, reforma, viagem e churrasco e sente que ficou para trás. Bruno sabe que rede social mente, mas mesmo assim dói. Quando a pessoa está cansada, até a felicidade dos outros parece acusação. No 7º ano, Bruno conhece Larissa. Ela trabalha como atendente, ganha R$ 1.500 e também vive contando o mês. Os dois se juntam e a renda da casa melhora. Mas 2 vidas não significam apenas 2 salários. Também chegam 2 famílias, 2 cansaços, 2 históricos de dívida e 2 sonhos adiados. Eles saem do quarto apertado e alugam uma casa simples, só um pouco mais digna. Compram cama, fogão, guarda-roupa e algumas coisas básicas parceladas. A vida melhora, mas o mês fica mais cheio. O que parecia alívio começa a virar uma nova rotina de compromissos. No 8º ano, nasce o filho. A simulação fica mais humana e mais difícil, porque criança não é só gasto. Bruno olha para o menino e sente uma vontade real de vencer. Ao mesmo tempo, percebe que agora errar ficou mais caro. Fralda, leite, consulta, remédio, roupa, transporte e creche começam a pesar no orçamento. Larissa fica sobrecarregada e Bruno tenta fazer mais bicos, mesmo chegando em casa exausto. Às vezes, ele pega o filho no colo e sente uma paz que não sentia há anos. Minutos depois, lembra da fatura vencendo. Amar alguém e não conseguir oferecer o que queria é uma das formas mais silenciosas de sofrimento. No 10º ano, a simulação para por um instante. Bruno tem 38 anos e já trabalhou uma década inteira desde o início do teste. Foram mais de 3.000 dias acordando cedo, pegando trânsito, ouvindo cobrança e tentando melhorar. Mesmo assim, o resultado material é duro. Ele não tem casa própria, não tem reserva e a moto já perdeu boa parte do valor. Os móveis estão gastos, as dívidas mudaram de lugar e o filho está crescendo. Bruno se mexeu o tempo todo, mas continuava uma emergência de distância do desespero. Uma demissão, uma doença, um acidente ou uma conta grande seriam suficientes para derrubar tudo. No 12º ano, ele tenta estudar. Compra um curso barato pela internet para aprender uma área melhor. No primeiro dia, assiste a aula inteira. No segundo, já começa tarde. Depois aparecem problemas na escola do filho, falta de internet, sono acumulado e boleto na cabeça.
A propaganda mostra o adulto cansado vencendo a noite com café e força de vontade. A realidade de Bruno tem dor nas costas, criança chamando, comida para resolver e corpo pedindo cama. Ele não abandona por preguiça, vai adiando porque a vida exige presença antes que o futuro tenha chance. No 15º ano aparece uma proposta. Uma empresa em outra cidade oferece $2.700 por mês. Para Bruno, parece uma virada, mas ele teria que passar a semana fora e dormir em alojamento. Ele aceita. O dinheiro melhora, algumas contas atrasadas andam e a família compra material escolar sem parcelar. Em um domingo, Bruno leva o filho para comer fora e paga sem aquele frio na barriga. Só que o preço vem por outro lado. O menino cresce vendo o pai mais pelo cansaço do fim de semana do que pela presença do dia a dia. Larissa segura muita coisa sozinha, enquanto Bruno tenta compensar em 2 dias tudo o que perdeu em 5. A renda sobe, mas a vida cobra em tempo. E tempo não aceita renegociação. No 18º ano, a mãe de Bruno morre. A ajuda mensal que pesava no orçamento desaparece, mas o vazio entra no lugar. Bruno percebe que muitas vezes reclamou em silêncio por precisar ajudar. Agora, daria qualquer coisa para ouvir a voz dela pedindo um favor simples. Essa parte da simulação não fala de finanças. Fala do que a falta de dinheiro faz com os afetos. Ela transforma amor em peso, cuidado em conta e responsabilidade em culpa. No 20º ano, Bruno chega aos 48. Ele não ficou rico, não comprou a casa dos sonhos e não teve uma grande virada cinematográfica. Mas também não terminou em derrota completa. Bruno limpou parte das dívidas, manteve o filho estudando e comprou uma moto usada melhor. Montou uma casa simples, sem luxo, mas honesta. Em alguns meses, começou a guardar $200. Pouco para quem vê de fora. Muito para quem passou anos sem conseguir respirar. O resultado final da simulação não é bonito, mas é verdadeiro. Bruno trabalhou 20 anos para conquistar uma coisa que muita gente nem considera conquista: não afundar. A gente gosta de histórias onde o esforço sempre vira vitória. Mas na vida real, tem gente que faz quase tudo certo e ainda assim só consegue sobreviver com um pouco mais de dignidade. Isso não significa que tentar não vale a pena. Significa que a conversa precisa ser mais honesta. Não dá para resumir a vida de alguém que ganha pouco com frase pronta. Às vezes, a pessoa está tentando com sono atrasado, dívida antiga, filho pequeno e medo de faltar comida. Bruno é fictício, mas a vida dele parece familiar demais para ser invenção. Se fosse possível voltar ao 1º ano dessa simulação, qual decisão teria mudado mais o destino dele? A moto, o cartão, o negócio dos lanches, o estudo ou o problema começou antes de qualquer escolha individual. Talvez a pergunta mais difícil não seja por que Bruno não venceu. Talvez seja quantos Brunos existem por aí trabalhando todos os dias e ainda sendo tratados como se o fracasso fosse culpa deles.